Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um Eis-me Aqui, eu sou Nando Rodrigues e hoje a gente vai continuar falando sobre algumas pessoas da Bíblia, alguns personagens. E hoje eu vou falar sobre José do Egito. Hoje a gente vai explorar a incrível história de José, né? É um homem que enfrentou grandes desafios e se tornou um exemplo de fé, perdão. Então fica com a gente aí, segue esse podcast. Então vamos lá, primeiro vamos introduzir um pouco sobre a vida de José, né? José ele é o filho favorito de Jacó, né? Foi um homem vendido como escravo por seus irmãos por causa dessa inveja, né? Quem não sabe quem é Jacó, tem um podcast aí anterior falando sobre Jacó. José ele nasceu que ele era filho da esposa que Jacó amava, né? Quem sabe a história de Jacó sabe que ele teve duas esposas e as duas eram irmãs, né? Mas ele amava aquela que ele trabalhou mais. E José era filho dessa mulher. Os outros filhos eram filhos da outra esposa, muitas vezes de algumas escravas dessas esposas. Então, Jacó, ele amava mais esse filho, por conta de vir da mulher que ele amava. E os filhos, vendo isso, com certeza sentiam muita inveja, né? E, e por conta disso, né, até mesmo de José ele tem um sonho e ele fala que os irmãos dele seriam se joelhar diante dele, né? Iriam honrá-lo de uma forma como se ele fosse um rei. E o parecer a isso, até mesmo para Jacó, não agradou muito, né? Então, os irmãos decidiram entregar ele, vender ele, por conta dessa inveja, por conta dessa situação. E logo após disso, José ele enfrenta muitos desafios, né? Após ele ser vendido pelos seus irmãos, ele se torna escravo na casa de Potifar. E, e mesmo em meio a uma grande dificuldade, ele manteve a sua integridade. Né? Até a palavra fala que José era próspero. Né? Aí a gente entende que o contexto de prosperidade. Ser próspero não está relacionado diretamente ao dinheiro, e sim ao quanto de coisas que eu faço, o quanto eu sou abençoado naquilo que eu faço. E José era um homem próspero, nesse sentido. Tudo aquilo que ele fazia dava certo. Tudo aquilo que ele fazia, Deus abençoava. E, e nisso, quando ele está na casa de Potifar, a esposa de Potifar, né, a mulher dele, começa a se oferecer para ele, né, começa a pedir que ele se deitasse com ele. E aqui a gente vê a primeira tentação de sedução e contra José. E José fala, olha, não, o Potifar não me negou nada nessa casa, eu posso fazer várias coisas aqui, mas eu eu não vou tocar na mulher dele. E aí um certo dia, quando José estava dentro da casa e só estava ele e a mulher. E a mulher aproveitou da situação e José fugiu, né? Fala que ele fugiu mesmo até provavelmente nu, né? Sem roupa, porque ela puxou a roupa dele e arrancou. Depois ela acusou ele de ter abusado dela, supostamente. E aí, por conta disso, ele é preso. Mas mesmo assim, ele continuou confiando em Deus. Então, ele ficou preso e lá na prisão acontece várias coisas interessantes que mostram novamente que José era um homem próspero. Novamente, ser próspero tudo aquilo que você faz é bem sucedido. Não está ligado a financeiro. Né? Então, lá ele se torna alguém responsável até mesmo pela prisão. O próprio carcereiro confia nele para ele cuidar da prisão, né? Um preso cuidar de lá. E lá José ele interpreta alguns sonhos, né? É, e ele interpreta ações de dois servos do faraó. E um deles se lembra, né? Lembrou de José quando o faraó teve outro sonho perturbado, então passou anos, né? O sonho era muito bom, então José interpretou. E aí José fala, não esqueça de mim. Só que aí passou alguns anos. Aí quando o faraó teve um sonho que perturbou ele, aí esse homem falou, olha, tem um cara que quando eu estava preso, ele interpretou meu sonho. E aí ele se lembrou de José. E José foi lá e revelou o sonho para o faraó, né? Que era aquele sonho que talvez alguns conheçam que eram das vacas gordas e das vacas magras. Então, 7 anos de abundância na terra e 7 anos de fome na terra. E por conta disso, José ele foi promovido e ele foi promovido como governador do Egito.
E nisso ele foi aquele que teve que preparar a, alimento, né, para salvar o país da fome que viria. Então José ele foi muito importante para isso. Mas olha todo o processo que passou durante a vida dele, né? E aí durante o tempo, os 7 anos de fome, José ele era governador, né? Mas ele tinha conseguido guardar bastante comida. Então as pessoas estavam indo até o Egito comprar alimento. Durante essa fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos. José os reconheceu, mas eles não reconheceram, né? E como que ele reagiu a isso? Né? Como que José iria reagir diante dessa situação? E aí nessa cena é interessante porque José ele mostra ali um grande perdão. Ele decidiu perdoar os irmãos. É claro que eu estou resumindo, bem resumido o que aconteceu de fato, mas José decidiu perdoar os irmãos, mostrando que o perdão é essencial para a cura e reconciliação. E ele trouxe sua família para o Egito. E acho mais interessante é porque José, diante daquilo, ele reconhece que o que aconteceu na vida dele foi necessário para aquele momento. Foi Deus que planejou tudo, vamos pensar assim, né? Deus, tudo aquilo foi planejado. O mal que eles fizeram para ele se tornou bem. Então José poderia ter tanta raiva dos irmãos dele, mas ele decidiu perdoar. José ele mostra exemplos em lidar com as tentações, em lidar em reconciliar, em perdoar, que não vale a pena. Talvez a gente precisa olhar para tudo aquilo que nós sofremos e como isso nos transformou. E como isso nos trouxe grandes aprendizados. E entender que as pessoas que muitas vezes nos ferem, elas são feridas também. E nós precisamos ter essa posição de reconciliar, de deixar para trás aquilo que não vale a pena lembrar e mostrar de fato a face. Então José ele é um grande exemplo de reconciliação, né? E de confiança no Senhor, mostrando que nós temos um propósito muito maior em Deus. Tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não esqueça de curtir, de comentar, se inscreva no canal também e compartilha com o seu amigo. E não se esqueça, lembre-se do chamado de Deus e esteja pronto para falar. Eis-me aqui.